Como é que você está vendo aí esse jogo? Boa noite, Nassif. Boa noite, audiência que acompanha a gente aqui. Mais uma vez um prazer, Nassif, estar aqui acompanhando essa situação toda, né? Que parece cena de filme. A gente já citou aqui algumas oportunidades, algumas séries, né? Às vezes parece The Office, pela confusão. Às vezes parece Os Sopranos. Às vezes parece House of Cards. Às vezes parece Os Trapalhões, né? Então toda hora parece uma obra distinta, né? O que o Eduardo Bolsonaro esqueceu, e a gente já citou isso, não sei se participando aqui, inclusive, tá, Nassif? É que ao fazer o que ele está fazendo, ele está complicando a situação do próprio pai. Por quê? Há muito tempo, o Bolsonaro já preencheu os critérios técnicos que estão lá presentes no artigo 312 do Código de Processo Penal para ter a prisão preventiva decretada contra ele. Porém, por conta de um preciosismo do STF, até da própria Procuradoria-Geral da República, não prenderam ele ainda. Mas tem um ditado popular que diz que peixe morre pela boca. O Sim. Eduardo Bolsonaro faz um vídeo e diz que ele não ia voltar para o Brasil e que a principal função dele agora era atuar nos Estados Unidos da América contra o país ao qual ele é deputado federal para punir os, entre aspas, algozes do seu pai, os magistrados que irão julgar e o membro do Ministério Público que o denunciou. Aí vai o pai dele, alguns dias atrás, e fala assim, não, ele tá lá, mas quem tá bancando ele sou eu. Então, o que é que o Ministério Acreditável. Público entendeu? Falou, peraí, ele está lá procurando punição contra nós para impedir que o devido processo seja cumprido e que ele que cometeu um crime seja julgado. E ele está admitindo que ele está bancando essa ação. Pode ter a prisão dele, Nassif, a qualquer momento. A Toda prisão do razão. Bolsonaro Toda pode razão. acontecer a qualquer momento. Os membros do Centrão, acho que você até deve ter acompanhado na grande mídia, anunciaram a ele que ele deveria se preparar que até o final de julho ele seria preso. Mas se o filho dele continuar ajudando dessa maneira, não sei se ele passa o dia dos namorados com a Michelle, não, viu? Sendo bem Não. honesto com você, viu, Nassif? E a denúncia, ela é robusta. Por quê? Primeiro, estaria sendo cometido em tese por parte de Eduardo Bolsonaro o crime de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, né, que é o crime previsto no artigo 359-L. Estaria acontecendo também outros crimes, entre eles o crime em tese de obstrução de justiça, já que ele quer atrapalhar, embaraçar, impedir de alguma maneira que o pai dele seja responsabilizado. E se ele continuar fazendo o que ele está fazendo, Nassif, o pai dele vai ser preso, provavelmente vai morrer na cadeia e ele não vai poder nem vir para o Brasil para o enterro do pai. É o que vai acabar acontecendo. Mas eu não tinha feito. Nós trouxemos o Cacai também. Essa ligação realmente é ele estando nos Estados Unidos, sendo bancado pelo pai aqui para fazer campanha. Toda razão, tem toda razão. Entendeu? Isso gera materialidade, tanto que na peça apresentada à Procuradoria-Geral da República, pela Procuradoria-Geral da República, e para a tristeza deles, na mão do ministro Alexandre de Moraes, né? Que inclusive já derrubou o sigilo. Eu comecei a ler a peça, acredito que amanhã pela manhã eu já terminei de ler tudo, porque eu estou uma correria danada aqui em Aracaju, porque eu fiz uma denúncia contra a prefeita aqui, que está copiando o Bolsonaro, está recebendo joias de presente, mas é um assunto para outro momento. E aí, na denúncia, é falado ali, por exemplo, que a ação dele tem como um dos principais objetivos impedir o cumprimento de decisões jurídicas contra o senhor Jair Messias Bolsonaro. Está citado isso textualmente lá. Eu até separei o pedaço aqui, se você quiser eu posso até ler o trecho como está escrito lá especificamente, que a PGR traz aqui, ó, bem específico. Cadê? Dada a circunstância... Cadê? Não, está aqui mais acima. As evidências conduzem à ilação de que a busca por sanções internacionais a membros do Poder Judiciário visa interferir sobre o andamento regular dos procedimentos de ordem criminal, inclusive ação penal em curso, contra o senhor Jair Messias Bolsonaro e aliados. E aí ele estaria cometendo, em tese, o crime de coação no curso do processo, em tese, obstrução de justiça, que é o crime que está previsto lá na Lei das Organizações Criminosas, no artigo 2º, parágrafo 1º, que inclusive diz que a pena pode chegar a 3 anos de prisão, ou 8, né? Mínimo 3, máximo 8. E ainda tem o crime, eu acho que ele não queria que o pai ficasse sozinho na trama golpista, né? Ele agora entrou no crime que possivelmente vai amarrar os dois, na tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, ao tentar impedir o funcionamento de qualquer dos poderes. Que coisa. Mas essa falta de discernimento deles em relação
questões. Você podia pensar, não, são pessoas valentes que querem enfrentar o sistema, um se manda para os Estados Unidos e o outro amarela aqui da forma mais vergonhosa possível. Choraminga, não, eu não vou conseguir mais sair. Rapaz, mas que heróis que os fascistas conseguiram aqui no Brasil. Eu poderia dizer o seguinte para eles, Nassif, vai ficar chorando até quando? Vamos parar de mimimi? Vamos resolver isso como homem? Não é assim que ele falava? Então, vamos ficar chorando até quando? Né? Vamos resolver isso. O que eu acho engraçado, sabe o que é, Nassif? Como o fascista, quando está perto da prisão, vira um fracote. A Zambelli agora não pode ser internada de jeito nenhum, porque não teria condições de sobreviver na cadeia. Aí eu fui fazer um trabalho básico, Nassif. Eu fui fazer o seguinte, deixa eu pesquisar quantas pessoas no sistema carcerário brasileiro enfrentam o dilema da depressão. E aí eu vi a amostragem de vários lugares do Brasil, mais de 60% em algumas pesquisas dos presos brasileiros enfrentam problema com depressão, entre depressão severa ou moderada, e aí eu fui e fiz uma seleção maior, eu fui pesquisar especificamente o público feminino, o número de mulheres que enfrentam depressão. Nacionalmente falando, o número também chega, em algumas pesquisas, a 70%. Mas um caso que me chamou a atenção foi o caso do Rio Grande do Sul. Uma pesquisa feita por estudiosos aqui de Sergipe, da Universidade Federal de Sergipe, da área de psicologia, em um trabalho para a USP, descobriu, Nassif, que 82% das presas do sistema, presas, mulheres, né? Presas do sistema carcerário do Rio Grande do Sul, enfrentam algum problema de depressão, cerca de 82%. E 22% enfrentam a depressão profunda. E pasme, Nassif, elas não estão em casa cumprindo prisão domiciliar, elas estão dentro do sistema carcerário, assistidas, evidentemente, com tratamento psiquiátrico, uso de medicação, mas, para sua tristeza, Carla Zambelli, estão no xilindró. O que pode acontecer, como você tem filho pequeno, é você escolher se você quer ficar na colmeia ou se você vai querer ficar em Tremembé. Eu acho que é a única escolha que você vai poder fazer. Mas ficar em casa não vai rolar, Carla Zambelli.